Pessoal, mandaram vir para Cuba, eu vim. Estou aqui na Praça da Revolução. Vim aqui para ajudar o povo brasileiro nos negócios que estão sendo criados aqui em Cuba. Tem mais de 50 empresas trazendo aqui os seus produtos para vender para o povo cubano. Abraço! Para que nós possamos caminhar ainda em dezembro com horizonte de promulgação da reforma tributária. Considerando a importância e as polêmicas envolvendo a proposta, o senhor é defensor de que a proposta como um todo seja promulgada, até considerando que o prazo de entrada em vigor é... Eu acho que nós temos que trabalhar para que a proposta como um todo seja promulgada. Isso é o ideal. É lógico que precisa de construção de entendimentos sobre as exceções e as modificações aprovadas pelo Senado. Mas o presidente do Senado e do Congresso Nacional, o presidente Pacheco, está determinado, assim como o presidente Arthur Lira e assim como o governo, a que nós tenhamos um novo sistema tributário. Tendo por horizonte que isso é o central, eu estou muito confiante que até a primeira metade de dezembro nós teremos o texto da reforma tributária promulgada. E o senhor, para aprovar esse crédito, assumiu o compromisso de uma nova sessão do Congresso, incluindo o marco temporal? Dia 23 teremos uma sessão do Congresso onde priorizaremos vetos. Será uma sessão do Congresso exclusiva para vetos, entre eles do marco temporal. Já há o entendimento de que nessa sessão do dia 23 entram os votos do CARF e do... O governo tem uma posição de manutenção desses vetos, né? Nós vamos estender ao máximo o diálogo com a oposição e com todos os líderes para convencer da necessidade da manutenção desses vetos. Mas, como eu disse, a sessão do dia 23 está voltada para a apreciação de vetos. Como todo veto que é destacado necessita ser apreciado em plenário, então é assim que faremos com esses vetos. Esses vetos necessariamente serão apreciados em plenário, porque esses vetos já estão trancando a pauta. Nós vamos buscar no dia 23 esgotar o maior número possível de vetos que trancam a pauta. Líder, o senhor tinha manifestado a preocupação sessão das apostas até lá? Dará, o presidente Pacheco já se comprometeu nesse sentido, em apreciar, e nós vamos, inclusive, eu vou buscar dialogar com o governo no seguinte sentido, de nós retirarmos na semana que vem aprovarmos o PL que prorroga a vigência da Paulo Gustavo e, ao mesmo tempo, cria a poupança estudantil, que é um programa que foi compromisso político do governo, que foi compromisso de campanha do governo do presidente Lula. Então, nós vamos argumentar com o governo nesse sentido de retirar da urgência constitucional, porque já há o compromisso do presidente Pacheco de, antes do dia 23, nós apreciarmos o PL das BETs no plenário. Então, vai ser nessa semana do dia 23. Offshore... Provavelmente offshores e fundos exclusivos, junto com o PL das BETs. Já negociado com a oposição? Não, a oposição cumpre o papel dela. Nós que temos que ter a responsabilidade de colocarmos número e maioria para aprovar os dois. E vamos conseguir colocar. Mesmo o feriado, semana que vem também será uma semana produtiva. Nós temos um PL muito importante que prorroga a vigência da Lei Paulo Gustavo e é fundamental para os produtores culturais de todo o país e para os municípios de todo o país para poderem fazer a execução dos recursos da Lei Paulo Gustavo. E esse mesmo PL incorpora uma proposta que foi compromisso de campanha do presidente Lula desde o segundo turno, proposta inclusive defendida primeiramente pela então candidata Simone Tebet, que cria a poupança estudantil. Então nós vamos buscar votar esse PL no Senado na terça-feira para que ele venha para a Câmara e, como a pauta em tese estaria trancada pelo PL das apostas, eu creio que não terá dificuldade da parte do governo de retirar da urgência do PL. Tá bom? Obrigado, então, pessoal. Esse vota na segunda.
O senador Humberto Costa acaba de ser eleito aqui presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional. Senador, eu queria que o senhor explicasse o significado disso e a necessidade de se tratar dessa questão. Bem, nós estamos presenciando hoje em nível mundial os efeitos, né, do aquecimento global, das mudanças climáticas de um modo geral e, portanto, esse tema está na ordem do dia, não é? E a cada dia que se passa, nós observamos que o aquecimento global tem produzido problemas que não são mais para o futuro, são problemas de hoje. E eu acredito que o Congresso Nacional ter a volta dessa comissão, do funcionamento dela e diante de vários eventos que estão acontecendo no mundo e no nosso país, são queimadas, são enchentes, são ciclones, enfim, discutir, debater soluções, saídas para isso, acho que é uma coisa extremamente importante e é a principal preocupação que essa comissão terá nesse mandato, que apesar de curto, eu espero que seja bastante profícuo. Senador, a coisa mais presente que a gente tem agora é um anúncio de que a temperatura vai aumentar assim absurdamente nesse verão, né? Em todas as regiões do Brasil. O senhor atribui isso também à mudança climática? Sim, com toda certeza. A mudança no regime de chuvas, as alterações na temperatura, fenômenos que sempre existiram, mas que agora vêm com uma intensidade muito grande, é o caso do El Niño, né? Portanto, não é possível mais se esperar ou fazer as coisas de modo lento para tentar dar uma resposta ao futuro da humanidade. Eu espero que nesse período de mandato que eu terei à frente dessa comissão, ela possa pensar saídas, propostas que possam ter continuidade no ano que vem, inclusive um ano muito importante porque nós teremos a COP na Amazônia, né? Então, eu acredito que vamos intensificar essa discussão. Muito obrigado, senador. Obrigado. Tem alguma coisa mais que o senhor... Senador, ontem os senhores aprovaram aqui no Senado o relatório, né, da reforma tributária. Como é que o senhor vê esse assunto? O que isso significa para o país? Olha, primeiro significa um grande avanço. O Brasil tem o 7º pior sistema tributário do mundo, entre 191 nações, 7º pior, apesar de nós sermos a 9ª maior economia do mundo. Então é incompatível. Um país com as nossas características, com a nossa grandeza, 9ª economia do mundo, tem um sistema tributário mais do que arcaico. Na verdade, há 40 anos que vem se tentando fazer uma reforma tributária. E essa é a primeira reforma tributária que conseguimos realizar, aprovar, ainda falta a Câmara, evidentemente, mas no sistema democrático. Todas as outras sistemas tributários, reformas tributárias, que aconteceram no Brasil, eles foram edificados num sistema autoritário. Não havia funcionamento livre da Câmara e do Senado. Então, para mim, isso é uma glória. É mostrar que a democracia brasileira está amadurecendo. Esse tema é muito polêmico. São muitos interesses, interesse do cidadão, interesse das corporações, interesses das empresas, interesse do governo. Então, realmente é uma costura difícil de ser feita. Por isso, 40 anos tentando e só conseguindo agora. Eu queria registrar o trabalho muito insistente, competente, profissional do senador Eduardo Braga, a determinação do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, de que ela fosse votada para atender aos reclamos. E eu quero também tranquilizar. Aqueles que eram contra um direito ficam dizendo que vai aumentar a carga tributária. A reforma tributária foi feita para simplificar, o que é um problema do sistema atual, e para reduzir impostos. Nesse primeiro momento, o que está escrito lá é neutralidade tributária, significa que não há hipótese de crescimento de tributo. Então, o Brasil está de parabéns, o Senado está de parabéns, o ministro Fernando Haddad e o presidente Lula estão de parabéns com suas equipes, que conseguiram ter a grandeza do diálogo democrático, com as suas convicções colocadas. Lembrando, inclusive, é bom sempre lembrar isso, principalmente aqui na TV Senado, que essa reforma tributária, ela veio do Executivo, mas a base dela são 2 emendas constitucionais, uma da Câmara e uma do Senado.
Na Câmara, quem era o relator era Aguinaldo Ribeiro, no governo anterior, e aqui no Senado era o senador Roberto Rocha, no governo anterior também. Porque a reforma tributária, ela não é ideológica, não é de esquerda e direita. A reforma tributária é uma ferramenta do Brasil. Então, parabéns, eu não tenho dúvida que os investidores se sentirão mais à vontade para aumentar o investimento no Brasil. Isso vai gerar emprego e melhorar a vida de cada um. O ambiente de negócios no país, o senhor vislumbra assim uma melhora? Eu não tenho dúvida, porque qualquer investidor que quer imobilizar capital aqui para produzir, seja na área da agricultura, industrial, de serviços, em qualquer área, ele quer sentir segurança jurídica onde vai botar seu dinheiro. O Brasil, com o 7º pior sistema tributário, não oferece essa segurança. Com o sistema atual, mais o arcabouço, tudo que nós votamos durante esse ano, eu diria o seguinte: a gente fez a base da estrada do crescimento e agora é complementar e ver realmente o Brasil melhorar o seu desempenho econômico. Senador, eu queria que o senhor comentasse também essa questão que o senhor participou agora. Está se criando aqui no Senado, né, uma comissão do meio ambiente para comissão das mudanças climáticas, né? Como o senhor vê esse assunto? Qual o interesse que ele tem na população? A gente vendo aí o Brasil sofrendo com temperaturas altas. O que o senhor diria? Olha, o tema, a agenda climática, a agenda do meio ambiente, a agenda do aquecimento global, ela é uma agenda mundial hoje. Eu diria assim que ela está entre os 3 principais pontos de qualquer agenda de qualquer governo. Essa comissão é uma comissão mista, Câmara e Senado, alternando a presidência a hora da Câmara, a hora do Senado. Essa era do Senado, foi eleito o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. A duração da comissão 1 ano, infelizmente esse ano ela começou muito atrasada, mas pelo menos em tempo de que se debata temas para preparar material para levar para a COP. É óbvio que já tem muito material preparado, mas essa comissão, que é exatamente de mudança climática, ela deveria ter sido eleita em fevereiro. Houve um atraso muito grande, mas a instalação agora eu acho que ainda possibilita, e o senador Humberto está determinado a isso, a fazer. Ela já existia há muito tempo, já tiveram deputados e senadores que já foram presidentes, mas agora, como tema, como você disse, ambiental e da aquecimento global é centralidade, eu acho que ela ganha uma visibilidade muito maior. Muito obrigado, senador.